Boa tarde, obrigada a todos vocês que têm acompanhado aqui as lives que eu tenho feito sobre essa economia de pandemia, que é o que a gente está vivendo, e eu pretendo, como eu já disse, continuar a fazer esses vídeos. Para quem está chegando aqui agora, e se essa é a primeira live, eu recomendo que vocês voltem uns 2 ou 3 dias atrás, quando eu comecei a fazer essas lives aqui e a explicar um pouco os problemas que a gente está enfrentando e vai enfrentar no Brasil e as políticas para combatê-los. Eu falei recentemente e escrevi a respeito de uma série de medidas que devem ser feitas de imediato para endereçar a epidemia que está chegando aí e vai chegar aí no Brasil. Na verdade, já está aí no Brasil. Os números vão começar a aparecer em uma questão de dias. E falei do SUS, falei das medidas de proteção aos mais vulneráveis, falei das medidas setoriais, falei do BNDES. Ontem eu falei sobre a ideia de reconversão industrial, que é uma coisa fundamental. Aqui, a General Motors e a Ford já estão fazendo isso com as suas plantas, já estão pensando no redesenho das suas fábricas para poder fabricar ventiladores mecânicos e outros equipamentos médicos. São empresas e fábricas, enfim, que têm um conhecimento de engenharia que pode ser exatamente aplicado para isso. Então, é preciso a gente fazer a mesma coisa no Brasil, começar a pensar como é que a gente utiliza as nossas fábricas para essa reconversão industrial, que é extremamente importante, não só para dar apoio ao sistema de saúde, mas também para gerar empregos e para dar alguma sustentação à economia, que vai precisar muito, porque a economia também vai estar respirando por ventilação mecânica nesse momento. Hoje eu queria falar brevemente, eu vou tentar ser o mais breve possível, sobre os tributos. A gente tem falado muito sobre os gastos e as medidas necessárias, a gente não tem falado tanto sobre a parte tributária, mas a parte tributária é muito relevante por diversas questões, inclusive, e na verdade de forma extremamente importante, por questões de equidade, no momento em que tem que haver um esforço conjunto da sociedade, um esforço coletivo, parte de todos, para tentar impedir que essa epidemia cause o imenso estrago que ela está aparentando causar, ou que pode possivelmente causar no Brasil. Já está causando em muitas partes do mundo, e o Brasil, sendo o país que é, com a população vulnerável que tem, não pode de maneira nenhuma ficar defasado nas suas respostas. O Brasil já está começando a ficar defasado, mas ainda dá tempo de consertar o caminho. Então, vamos lá. São 2 grupos de medidas de tributação que eu penso serem importantes nesse momento. Tem as medidas de tributação que podem ser feitas de forma imediata, ou seja, que não requerem muito em termos de legislação ou em termos de outro tipo de esforço, que pode demorar mais tempo, e medidas que podem demorar um pouco mais de tempo, mas que ainda assim têm que ser feitas a toque de caixa, e têm que ser feitas a toque de caixa agora, porque a gente está falando de uma situação emergencial. A gente não está falando de uma situação de normalidade. As medidas que podem ser feitas já. Número 1, reonerar os dividendos. Então, para fazer para que você tenha a contribuição equitativa da qual eu falava, reonerar dividendos é fundamental. Segunda medida, e essa daí está em linha com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, as isenções de dividendos e de lucro de juros sobre o capital próprio não são tratadas como renúncia fiscal. Ou seja, quando há essas isenções, elas não são tratadas como renúncia. Então, o que precisa acontecer de imediato é uma reinterpretação da isenção de dividendos e das isenções de juros sobre capital próprio, para que elas possam ser enquadradas como renúncia fiscal dentro do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao enquadrá-las dessa forma como renúncia fiscal, isso abre um espaço para que o governo possa reduzir o escopo dessas isenções, ou seja, utilizar esses recursos, passar a utilizar esses recursos também no esforço de combater a epidemia. Essas 2 coisas que eu acabei de citar podem ser feitas de imediato e podem ser feitas já. O executivo e o legislativo têm que estar pensando nisso agora, é para agora isso.
O terceiro agrupamento de medidas, o terceiro grande, acho, tópico de medidas que precisa ser considerado e tem que ser considerado agora, vai demorar mais tempo para fazer, não é uma coisa que você consiga fazer de forma emergencial, mas talvez consiga fazer nos próximos meses, e essas coisas todas têm que andar conjuntamente, é a inversão da pirâmide distributiva, da pirâmide tributária brasileira. Vamos lá, pirâmide tributária. Isso aqui é uma pirâmide tributária, onde você tem lá no topo quem é taxado mais e lá embaixo quem é taxado mais e lá no topo quem é taxado menos. Aqui no topo está a renda e patrimônio, lá embaixo está consumo e produção. Essa é a pirâmide tributária no Brasil. Essa pirâmide tributária aqui, ela é extremamente prejudicial para a produtividade da economia brasileira, mas ela também é bastante prejudicial nesse momento de crise, porque ao taxar mais consumo e produção, você está taxando exatamente aqueles setores da economia, tributando exatamente aqueles setores da economia que hoje vão sofrer mais com a parada súbita da economia brasileira. Portanto, a gente precisa reverter essa pirâmide aqui. O que a gente tem que fazer? Mostrando o outro lado disso. Então, os países avançados hoje têm uma pirâmide que é mais ou menos assim. Você tem a renda e o patrimônio lá em cima, sendo taxados um pouco menos, a produção aqui no meio, sendo taxada um pouco mais, e o consumo lá embaixo, tendo a taxação maior de todas. No Brasil, o que a gente precisa fazer é isso daqui. Passar a taxar renda e patrimônio muito mais, mas muito mais do que a gente faz. Taxar a produção, sim, alguns impostos a gente mantém, mas a gente passa a maior parte desse ônus para renda e patrimônio, sobretudo das pessoas de forma progressiva, então, para as pessoas que têm maior renda e maior patrimônio, evidentemente, e, por fim, consumo. O que isso daqui requer? Isso daqui requer a reforma tributária. Então, para colocar aqui digamos, no tópico do dia, vamos voltar ao tópico do dia, reforma tributária, mas agora é reforma tributária para enfrentar uma economia de pandemia. A reforma tributária para enfrentar a economia de pandemia é essa. É renda e patrimônio, produção muito menos e consumo muito menos ainda. Essa daqui que eu estou colocando. Portanto, a gente tem que atacar em duas frentes. A gente tem que atacar na tributação do que a gente pode fazer de imediato, a reoneração dos dividendos e a reinterpretação da isenção dos dividendos e dos juros sobre capital próprio que eu mencionei, e a inversão da pirâmide tributária brasileira. Essa sendo uma medida que viria em terceiro plano, por não ser uma medida que possa ser feita de imediato. Então, é assim que a gente tem que estar pensando, é isso que a gente precisa mobilizar o Congresso e as pessoas que já estão empenhadas em pensar sobre isso, já tem gente no Congresso com propostas que vão nessa linha, empenhadas em pensar nessa linha, mas eu não tenho como enfatizar mais o que eu tenho enfatizado todos os dias aqui. A gente não pode perder tempo. Crise é assim. Crise, você senta e você faz. Crise, você não tem muito tempo para ficar parando e pensando o que é melhor, o que é pior. Se fizesse assim ou assado, pega o livro texto disso ou daquilo para ver como é que faz. Não, crise você senta e faz. Você começa a desenhar as medidas e você começa a fazer uma em cima da outra em toque de caixa. Essa crise é a pior crise que a gente jamais terá visto nas nossas gerações. Nós não vimos guerras, nós não vimos outras pandemias dessa magnitude, a gente nunca viu nada igual, nem perto do que a gente vai enfrentar agora. Então, essas são as linhas de batalha que a gente tem que estar constantemente mobilizando a população a se conscientizar. O que é necessário fazer para atender o SUS, o que é necessário fazer para atender os mais vulneráveis, o que é necessário fazer para atender os setores que vão ser mais atingidos pela epidemia, o que é necessário fazer para dar alguma sustentação econômica e o que ajuda a financiar isso. Tem que haver um esforço coletivo aqui. Coletivo envolve todo mundo, e envolve, sobretudo, aquelas pessoas, empresas e pessoas que hoje têm condições de arcar, pelo menos em parte, com esse custo e amenizar esse custo, atenuar esse custo para a sociedade como um todo.
Eu hoje não vou responder perguntas, eu vou deixar só essas reflexões aqui com vocês. Amanhã eu pretendo fazer outra live, exatamente nesse horário. Então, por favor, se vocês tiverem perguntas e perguntas que vocês queiram que sejam respondidas por mim, podem, por favor, postá-las no canal do YouTube, onde há ali os comentários. Eu vou olhar as perguntas e vou tentar, o máximo possível, responder aquelas perguntas que eu consegui responder, e ir respondendo e interagindo com vocês ao longo do tempo. Agradeço mais uma vez todos vocês estarem aqui, e vamos em frente, vamos continuar a pressionar para que tudo seja feito rápido. Pressão em cima do governo funciona, funcionou já. A gente conseguiu, no esforço de 10 dias, converter toda a política econômica brasileira do lado de uma agenda de reformas que não ia nos ajudar em nada em tempos de crise, para uma série de medidas que agora o governo está tentando implantar. Não são suficientes essas medidas, elas precisam ser complementadas e o resto da sociedade brasileira precisa se envolver nesse esforço conjunto. Portanto, a gente consegue, no momento de crise, a gente consegue mover moinhos, e é exatamente isso que a gente está tentando fazer aqui. Que todos continuem ajudando. Muito obrigada por escutar e até amanhã.